Provérbios 16, 18. Quero deixar com vocês um pensamento para essa noite, crendo que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 18. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vamos ler juntos o texto? Se você quiser, vamos ler na mesma versão. Pode ser na tela? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mais uma vez. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? Qual é o pecado número 1? Você sabe qual é? Qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? É a soberba. Todos os problemas, irmãos, que surgem na nossa vida nascem do orgulho, da soberba. Todo mal nasce da arrogância. O maior problema do ser humano, queridos, é o orgulho, é a soberba. E aí o texto de Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do coração a queda. Então, cuidado, cuidado. Por isso que o tema desta mensagem é o seguinte: quanto maior a altura, maior o tombo. Vamos repetir isso? É uma frase tão conhecida. Quanto maior a altura, maior o tombo. Isso é verdade ou não, irmãos? É uma verdade. E o que é a soberba? Olha só a definição de soberba. É uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. É um substantivo feminino do latim supervia, que significa elevação, presunção, orgulho. A soberba é a falsa onipotência. É o sentimento de que somos o tudo e o todo. É o sentimento de imortalidade, ou seja, todos podem morrer, menos eu. Eu viverei. Então, para você ter uma ideia da definição de soberba, Aurélio Agostinho, o grande expoente da igreja do século V, ele disse o seguinte: que quando nós entendemos que Deus é Deus, então nós compreendemos que o homem é homem. E isso é uma verdade, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é tudo e nós somos limitados, nós somos pó. Viemos do pó e voltaremos para onde, irmãos? Para o pó. Havia uma prática, irmãos, dos ortodoxos orientais, e eles lembravam todos os dias de duas coisas. Primeiro, que somos mortais. E segundo, que o nosso destino era o inferno. Isso é uma prática dos ortodoxos orientais. Duas coisas. Somos mortais e que o nosso destino era o inferno. E aí, em vista disso, a oração deles, a oração desses ortodoxos era a seguinte: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Será que a gente pode fazer a mesma oração nesta noite? Diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E eles exercitavam em repetir essa oração. Queridos, todos os problemas que nós enfrentamos na vida, meus irmãos, são apenas filhos do nosso verdadeiro problema, que é a soberba, que é o orgulho. As guerras, né? As brigas, as maldades, as crueldades, a desonestidade, os assassinatos surgem
por causa do orgulho. Ninguém nasce humilde. Veja bem, ninguém nasce humilde, mas nós podemos escolher ser humildes. Para a humildade, a gente precisa fazer uma espécie de um curso diário. Para a soberba, é simples, é só a gente continuar como a gente está. É simples, achando que a gente ainda é muita coisa, ou alguma coisa. Sem humildade, meus irmãos, tudo o que fizermos não vai ter sentido algum. Perde o seu sentido. Por exemplo, não adianta você amar se você for um arrogante de alma. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você fazer o bem se por trás você deseja se promover. Não adianta você ser um instrumento de bênção para outras pessoas se por trás você deseja um reconhecimento, um elogio e aplauso. Não adianta você ser santo se nessa sua santidade isso virar uma vaidade espiritual. Não adianta nada. Agora, irmãos, veja bem, ser humilde não é ser alguém tímido, que a gente confunde, né, o tímido com o humilde. Ser humilde não é ser tímido, ser introspectivo, mas ser humilde é abrir mão de prerrogativas. Ser humilde é não se valer de direitos. Ser humilde é não viver em busca de privilégios. Lembrando o seguinte a vocês, que humildade não é um sentimento. Não é, né, uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada não significa, não tem a ver, não está ligado a emoções, a sentimentos, a lágrimas. Mas tem a ver com atitude, tem a ver com decisão. Tem a ver com decisão e atitude. Tem a ver com o quê, meus irmãos? Com decisão e o que mais? E atitude. Não significa ter um semblante triste, melancólico, nunca sorrir, só chorar, porque a gente às vezes confunde quando alguém entra na igreja com aquele semblante triste, melancólico, né? A gente diz assim, nossa, como aquele irmão é tão humilde. Olha, nem sorri. Tanta humildade. A gente confunde. Então, humildade não tem a ver com sentimentos. O quebrantamento não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver com uma atitude, com uma decisão. Humildade não é uma experiência única, apenas para o culto aqui de domingo. Não, mas é um contínuo modo de viver. É diário. É um exercício diário, irmãos. É a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito do Senhor opere em nós e através de nós. Diga amém. Sabe qual é o grande problema, queridos? É que nós incutimos na nossa cabeça que ser humilde é ser confundido com alguém medíocre. Nós incutimos na nossa cabeça que ser humilde é ser alguém sem iniciativa, sem paixão pela vida, sem identidade, sem posicionamentos. Ou a gente acha que ser humilde é aquele que não tem recursos financeiros, que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, que concorda com tudo que diz, concorda com tudo e com todos. Então a gente incutiu na nossa cabeça que ser humilde é isso. Ser humilde, meus irmãos, não significa ser medíocre. Ser humilde não significa ser uma pessoa sem valor. Mas ser humilde é abrir mão do nosso ser para a gente olhar a grandeza da fragilidade. E, meus irmãos, se nós quisermos ser humildes, nós precisamos imitar Jesus. Se nós quisermos ser humildes, aqui tem um exemplo de humildade nas Escrituras. Qual é o exemplo, queridos? Jesus, quer ver só? Abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se você tem a sua Bíblia fácil, abra aí. Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, o que, irmãos? A mesma de Cristo Jesus, diz o texto, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a que devia apegar-se. Mas o que ele fez, irmãos? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Vamos repetir juntos, bem forte, irmãos. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora veja só o resultado de tudo isso. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá um aleluia bem forte. Glória a Deus. Aqui está o exemplo. Então, se nós quisermos ser humildes, nós precisamos trilhar por esse caminho. Seguir aqui o exemplo do mestre. Nos esvaziarmos. Não reivindicarmos nada. Não se valer de direitos. Pelo contrário, abrirmos mão dos nossos direitos. Uma frase que eu já citei para vocês aqui, eu vou fazer isso de novo. Que tem a ver com humildade. Você quer ser humilde? Seja ateu de você mesmo. Guarde isso que eu estou dizendo para você. Seja ateu de você mesmo. Como assim, Ronaldo? Não acredite em você. Não acredite em você. Você não é tudo isso que você pensa que é. Eu não sou tudo isso que penso que sou. Porque o mundo aí fora, querido, você vê que a lógica das Escrituras, a lógica da Bíblia, da Palavra de Deus, do Evangelho, é diferente da lógica do mundo sem Deus. Sim ou não? No mundo sem Deus, o que é que se diz lá? Você precisa acreditar que você é o cara. Você é o top. Você é bom. Não tem ninguém para você. Você é o cara. Esse cara sou eu. Essa é a lógica. Não. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Veja bem, tem muita gente que interpreta esse texto de maneira equivocada. Não é maldito o homem que confia no outro homem. Tem gente que fala assim, não, eu não confio mais em ninguém porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Não é assim que a gente fala por vezes? Está equivocado, meu irmão. Está equivocado. É maldito o Ronaldo que confia no próprio Ronaldo. Maldito o homem que confia no homem. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque o seu coração é um coração enganoso. Cuidado nessa autoconfiança. Eu confio em mim. Cuidado. Seja ateu de você mesmo. Porque, meu irmão, minha irmã, se não fosse pela graça de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse pelo favor de Deus, você não estaria aqui neste lugar. É verdade ou não? Então, cuidado para a gente interpretar os textos de maneira equivocada. Não é confiar no outro homem, porque se não puder... Imagina só, que igreja é essa que a gente se relaciona com um pé atrás com o outro? Que evangelho é esse? Ah não, é maldito o homem que confia no homem, eu não posso confiar em ninguém. Então como é que você vai se relacionar com as pessoas? Você vai se relacionar assim? Olha, eu vou andar com você, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, então não vou confiar em você. É dessa maneira que nós vamos fazer, irmãos? Então cuidado. Não confie em você. Não confie. Mas seja um dependente da graça de Deus. Seja um dependente do favor de Deus. Isso é ser humilde. Quando eu deposito a minha confiança é no Senhor. Se a gente quiser ser humilde, nós precisamos imitar Jesus. Nos esvaziarmos, não reivindicarmos nada, não se valer de direitos, abrirmos mão dos nossos direitos, não acreditarmos em nós mesmos, nesse sentido que eu acabei de dizer para vocês, e sabermos, queridos, que nós não somos dignos de reconhecimento de quem quer que seja. Nós não somos dignos de qualquer tipo de reconhecimento. O que é que diz Provérbios 29 e 23? Olha o que é que diz. A soberba do homem o abaterá. Vamos repetir comigo? Vamos lá. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Mas o humilde de espírito obterá honra. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, porque essa noite é noite de Santa Ceia. E Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo da gente olhar para dentro da gente, para o nosso coração, examinar o nosso coração. Cuidado, porque de repente o orgulho, ele pode estar levando você
à destruição neste exato momento. Esteja atento, meu irmão, e ouça aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite, porque é melhor descer da soberba para a humildade, do que cair da soberba para a ruína. Aí é pior, queridos. E não há maior tolice do que hospedar no nosso coração vaidade, arrogância, soberba. 1 Pedro 5,5 diz que Deus despreza o soberbo. Deus despreza o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Deus despreza o soberbo. Quem é soberbo tem o diabo ao seu favor. E Deus contra. Porque Deus rejeita o coração soberbo. Se existe algo que Deus abomina, é a soberba. Deus rejeita. 1 Pedro diz claramente para nós. Deus rejeita o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. O orgulho é a sala de espera do fracasso, meus irmãos. Portanto, estejamos atentos. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, quanto maior for a queda, maior será a dor provocada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor tire nesta noite do nosso coração toda soberba e arrogância, em nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso? Mas eu queria fazer aqui com vocês um autoexame, uma avaliação. Porque, como eu disse a vocês, hoje é noite de ceia. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que está o nosso coração, irmãos? Como é que está a nossa vida? E eu queria fazer uma avaliação com vocês, muito simples, muito prática, para a gente saber como é que está o nosso coração. Se nosso coração realmente é um coração quebrantado, humilde, ou um coração arrogante, soberbo. Quem somos nós? Como é que nós podemos saber se nós somos humildes ou soberbos? E eu queria aqui deixar algumas coisas muito práticas para o seu coração. Vamos lá, gente? Vamos fazer um autoexame? Quantos me acompanham aqui nessa noite? Vamos lá? Primeiro, o soberbo. O que ele faz, irmãos? Leia na tela. Ele procura falhas nos outros. O que mais? Ele é crítico. Ele é maldizente e humilde. O humilde tem uma profunda convicção das próprias necessidades espirituais. O que mais? E considera os outros superiores a si mesmo. Você vê que o soberbo, ele é murmurador, ele é crítico, né? Ele é um fofoqueiro. Ele destrói as pessoas com palavras. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 7, diz assim: o maledicente se delicia falando mal da vida alheia. O maledicente se delicia falando mal dos outros, da vida alheia. Provérbios 21, versículo 23, diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala? Sabe que tem muita gente sofrendo? Sabe por quê? Fala demais. Está falando muito. Portanto, nessa noite, fala a Deus. De repente, você está sofrendo muito, você está falando muito. Está falando demais. E cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas críticas. Porque nós somos muito rápidos e bons para criticar. E nós somos péssimos e lentos para cooperar. Nós conseguimos enxergar os defeitos dos outros facilmente. Os fracassos, os erros, os pecados das pessoas. Facilmente a gente consegue detectar. É verdade ou não, irmãos? Aqueles que frequentam essa comunidade sabem das nossas limitações. Nós não somos uma igreja perfeita. E você sabe disso. E às vezes as pessoas que entram aqui, primeiro tem aquela fase da paixão, ficam encantadas, tudo é lindo e maravilhoso. Até o dia que elas descobrem que um tal de um pastor ruivo é corintiano. Acabou. Para alguns que isso cai a casa. Aí começam a enxergar defeito em tudo. Mas a Bíblia diz, 1 Pedro 4,8 diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre o quê, irmãos? Uma multidão de pecados. Então, cuidado com palavras que ferem, que machucam,
que destroem as pessoas. Deus está pesando cada palavra que sai dos nossos lábios, irmãos. Deus está pesando cada palavra que sai da nossa boca. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para a edificação. Mateus 12:36 e 37 diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo, Jesus disse, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então, se você, meu irmão, minha irmã, não tem nada de bom para falar, cala a boca em nome de Jesus. Fecha a matraca em nome de Jesus. Como dizia o salmista, como é que diz lá, Fabião? Põe um guarda. Você sabe qual é o salmo? Tem um salmo que diz, né? O salmista dizia: põe um guarda na minha boca. Alguém sabe do texto aí ou não? Alguém conhece a Bíblia aqui ou não, irmãos? Coloca uma sentinela, né? Alguém sabe a referência ou não? Salmo o quê, Fabião? 141:3. Tem aí fácil o texto? Para a gente ler todo mundo junto, que esse é bom. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Olha lá, bem forte. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que você achou desse texto? Uma bênção, irmãos? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você sabe que a gente precisa aprender a ser a gente precisa aprender a ser responsável com as nossas palavras. Tem muita gente leviana na igreja que fala o que dá na cabeça. Fala sem responsabilidade naquilo que fala. Vai ter que dar conta diante de Deus daquilo que está fazendo. Seja mais responsável nas tuas palavras. Ah, Ronaldo, mas eu ouvi falar. Cala a boca. Ouviu falar? É verdade? Você sabe se é, se não é? Não, eu tenho dúvida, então quieto. Um guarda na sua boca. Senhor, coloca um guarda aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser responsáveis. Nós não podemos ser levianos no falar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes somos levianos. Estamos destruindo pessoas. Estamos derrubando, destruindo pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós daremos conta naquele dia, diante do Senhor. Quem é o acusador dos irmãos? Hein? É Satanás. É o diabo que é acusador. E tem muita gente prestando assessoria para o diabo. Não seja um assessor de Satanás, meu irmão, que vive acusando os irmãos. Tem uma frase muito interessante da Ângela Aguilar. Olha o que ela diz. Ângela Aguilar, uma escritora, diz assim: se não podemos falar bem das pessoas, é melhor que não digamos nada. A verdadeira sabedoria está em pensar muito bem antes de abrirmos a boca para falar. Caso contrário, podemos acabar escravos das nossas próprias palavras. Escravos das nossas próprias palavras. Ou seja, existem pessoas, irmãos, que estão tão acostumadas a falar mal dos outros, que já nem percebem mais. Já se tornaram escravos das próprias palavras. Você conhece gente assim? Que chega do seu lado para falar mal de alguém e já nem percebe, porque se tornou um escravo das próprias palavras. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Jamais ignore o poder das palavras, porque Deus criou um mundo com elas. As palavras são sementes. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder do que, irmãos? Da língua. Que as tuas palavras dessa noite sejam palavras para levantar, para animar, para construir, para edificar, para abençoar. Aleluia! Sabe o que significa abençoar? Abençoar significa falar bem. Falar bem de. Abençoar significa me ajoelhar diante de. Abençoar significa liberar para prosperar. Esse é o significado da palavra abençoar. Que as tuas palavras sejam palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Olha a segunda coisa para a gente avançar aqui. Vamos ler junto? Segundo, o soberbo se acha mais daquilo que realmente ele é. E o humilde conhece o seu lugar e reconhece que todas as suas conquistas e capacitações vêm de quem? Vem do Senhor. Você veja que o soberbo ele se acha mais do que ele é. Menos, meu irmão, aquilo que eu já disse, não pense que você é tudo isso, porque não é. Não pense que o mundo gira em torno do seu umbigo, porque não gira. Não pense que você tem que ser o centro das atenções. Porque quando a gente age assim, principalmente no nosso relacionamento familiar, a gente causa conflitos e problemas graves dentro de casa. Porque se na minha casa eu começar a agir com a minha esposa, achando que o mundo gira em torno do meu umbigo, que eu sou o centro das atenções, eu vou criar problema. Por quê? Porque eu vou sempre achar que quem tem que se curvar à grandeza do meu ser são eles, os meus filhos e a minha esposa. Que vão ter que se dobrar diante do Rei dos Reis. Então menos. Nós não somos tudo isso que nós pensamos ser, queridos. Tem pessoas que se acham autossuficientes, acham que se bastam, são o fim da linha, que não precisam de ninguém, que não precisam de nada, que eles conseguem resolver todas as coisas. Alguns chegam até a falar bem de si mesmo o tempo todo, né? Eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho carisma. Quando eu canto, todos choram. Uma vez eu vi isso num bastidor de um evento que eu fui participar. Uma cantora dizia assim, quando havia uma outra banda tocando, ela dizia o seguinte: essa banda é fraca, está tocando sem graça, né? Mas quando eu canto, olha, há um quebrantamento, a igreja chora. E eu fiquei imaginando, deve chorar mesmo de desespero. Fala bem de si mesmo. Tem um conceito equivocado de si mesmo, além do que convém. Queridos, nós devemos entender que quem somos, claro, no Senhor, a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. Quem nós somos, queridos? Somos filhos de Deus, mas nós precisamos aprender a ter um conceito adequado em relação a nós mesmos. Nem a mais e nem a menos. Romanos 12:3, olha o que é que diz. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo o que, irmãos? Além do que convém. Antes, pense, dizia Paulo, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O soberbo, ele se acha mais daquilo que realmente ele é. Mas o humilde, ele conhece o seu lugar e ele reconhece que todas as suas conquistas e capacitações vêm do Senhor. Amém? Terceiro, o soberbo, ele tem a necessidade de provar que está certo, ele se defende, ele não recebe críticas, ele está preocupado com a sua imagem e reputação e sempre responsabiliza os outros por seus problemas. E o humilde, vamos ler junto? Reconhece o seu erro, o que mais? Renuncia os seus direitos, o que mais? Recebe as críticas com um espírito humilde e disposto a aprender. Você vê, quando eu vejo essa figura aqui do humilde, eu logo lembro de Davi. E do soberbo eu lembro de Saul nas Escrituras, porque Davi pecou contra Deus. Davi cometeu um pecado de adultério, conspirou ainda o assassinato do seu companheiro. Contudo, a Bíblia menciona Davi como homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Homem segundo o coração de Deus. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele admitiu o erro. E de pronto ele se arrependeu. Coração quebrantado. Foi um homem com coração quebrantado e um coração humilde. Mas você vê por outro lado Saul. Saul pecou contra Deus, mas comparado ao pecado de Davi era algo pequeno, era algo insignificante. Ele apenas não obedeceu totalmente a Deus. Mas quando Saul foi confrontado, ele procurou defender-se, justificar-se, se desculpar, colocando a culpa nos outros para tentar encobrir o seu erro. Sabe qual foi o final da vida de Saul? Foi muito triste, porque ele perdeu a família, Saul perdeu o reino e mais, perdeu a própria vida.
porque a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém? Vamos continuar avaliando o nosso coração? Está avaliando aí, meu irmão? Vamos continuar, número 4. O soberbo quer ser servido e ter sucesso. Ele busca ser reconhecido e estimado. Ele fica magoado quando os outros são promovidos e ele é menosprezado. E humilde, vamos ler junto? Ele deseja servir para que os outros sejam bem-sucedidos. Ele reconhece que é indigno e se emociona quando é usado por Deus. Ele se alegra com a vitória de outras pessoas. Veja que a palavra servo, meu irmão, não é um título que se ganha. Agora com vocês, os grandes servos do Senhor fulano de tal. Você reconhece um servo não pelo seu título, mas pelo seu estilo de vida. Porque o servo, sendo tratado como servo, ele reage como servo. O servo é aquele que está disposto a dar a sua vida, a lavar os pés das pessoas, a abençoar pessoas. Infelizmente, dentro de igreja, tem muita gente preocupada com visibilidade, plataforma. Tem muita gente preocupada com cargos na igreja. Meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para ter cargo na igreja, você foi chamado para levar as cargas das pessoas. Para abençoar pessoas. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, Mateus 20, 28. Mas ele veio para o quê? Para servir, para lavar os pés e para dar a sua vida em resgate de muitos. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui nesta noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O maior no reino de Deus não é aquele que possui grandes conquistas e capacitações. Não, o maior no reino de Deus é o menor. É aquele que serve. Por isso que eu queria desafiar vocês nessa noite, porque nós precisamos, irmãos, optar por um caminho da não glória. Nós como comunidade precisamos optar por um caminho do não aplauso. É um caminho muito complicado, eu sei disso. É um caminho muito difícil, porque ninguém gosta de não ser reconhecido. As pessoas querem ser reconhecidas e nós vivemos num mundo que ninguém valoriza o pequeno, ninguém valoriza o pobre, ninguém valoriza o feio. Não, no mundo que nós vivemos, as pessoas valorizam o grande, o poderoso, o bonito, o famoso, o rico. Triste isso, mas é uma realidade. Existem pessoas que, inclusive, prestam serviço esperando algo em troca, para receber algo em troca, motivação errada. É interessante porque a palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 6, diz assim: não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração o que, irmãos? Vontade de Deus, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. É o Senhor que vai recompensar a obra das tuas mãos, meu irmão, minha irmã. Jesus, deixa eu dizer uma coisa importante para você, que Jesus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, queridos. Porque o ministério de Jesus foi alicerçado não no poder, não na glória, não no reconhecimento, mas foi alicerçado no abrir mão do poder. Por isso que o nome de Jesus foi elevado ao nome dos nomes. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E a igreja precisa dar continuidade, queridos, ao ministério de Jesus na terra. Está disposto a isso ou não? Número 5. O soberbo espera que o outro venha lhe pedir perdão quando há desentendimentos. E o humilde, vamos ler juntos? Eu não estou ouvindo, igreja. Você pode ler mais forte? Vamos lá. O humilde busca reconciliação, não se preocupando com a atitude da outra pessoa. Nós temos dificuldades em acertar os nossos problemas, sabe por quê? Porque somos orgulhosos. Porque nós não queremos perder a nossa boa imagem. Nós não queremos perder a boa reputação perante as pessoas. Uma coisa que é muito clara, irmãos. Mateus 5 deixa muito claro para nós que Deus não recebe a nossa oferta, a nossa adoração, porque oferta é adoração. E Deus não recebe aonde existem relacionamentos quebrados. A Bíblia diz que antes da gente oferecer a nossa adoração, a nossa oferta, antes de entregarmos, se a gente tem algo contra o nosso irmão, a gente precisa deixar a nossa oferta primeiro, acertar com o nosso irmão. Depois a gente volta, pega a nossa oferta e entrega a Deus. E essa oferta vai subir com um aroma suave na presença de Deus. Por que a gente não faz isso? Porque somos orgulhosos.
E muitas vezes nós erramos quando nós temos razão. Porque em vez de nós acertarmos a situação, nós nos enchemos de razão. E vamos para cima das pessoas com desrespeito. Tratando de qualquer jeito, com grosseria. Nós passamos a juiz da situação. A julgarmos a situação. E por isso, tantas vezes, irmãos, perdemos a razão. Provérbios 15:1, sabe o que diz, queridos? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra ríspida desperta o quê? A ira. Provérbios 15:4. Olha o que diz. Diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O desafio para a minha vida, e eu acho que para nós como comunidade, que nós precisamos nos esforçar sim, sempre, sabe por quê? Para que tendo o poder de julgar, não julgarmos. Tendo o direito de punir, não punirmos. Tendo a capacidade de jogar pedras, não jogarmos. Tendo a oportunidade de brilhar, pedir para que o outro brilhe em nosso lugar. E nós precisamos agir assim nos nossos relacionamentos. Na nossa família, nossa casa, no trabalho, na igreja do Senhor e aonde nós formos. Você aceita esse desafio? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Lucas 14:11 diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A gente precisa aprender de verdade, irmãos, a abrir mão das nossas prerrogativas em favor do próximo. E Deus nos recompensará. Amém? Sexto, estamos caminhando aí para um final. Olha só. O soberbo faz comparações e se compara com outras pessoas, achando que sempre faz tudo certo, não tendo nada do que se arrepender. E o humilde, vamos ler junto? Reconhece que necessita o quê? Da misericórdia divina. E de uma constante atitude de arrependimento. Gente, maldita comparação, irmãos. Maldita comparação, porque a comparação gera competição, gera divisão. Infelizmente, esse espírito tem permeado, parece que muitas igrejas. O reino das trevas é um reino de comparação, que gera competição e divisão. Mas no reino de Deus, é um reino de cooperadores, de cooperação. Quantos cooperadores nós temos aqui? No reino de Deus. Que vai gerar uma vida de serviço, de amor e de santidade. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém? A gente não precisa tentar ser igual aos outros, não. Você tem a sua característica e você é uma bênção do jeitinho que você é. E Deus vai te usar do jeitinho que você é. Com a personalidade que você tem, com as características que você tem. Você é uma bênção de Deus, meu irmão. Amém, queridos? Glória a Deus, você tem valor para Deus, muito valor. Número 7. O soberbo quer resolver os seus conflitos internos, problemas no casamento, na família e nos relacionamentos, da sua maneira. E não deixa Deus agir. Enquanto tenta resolver as coisas por ele mesmo, se torna o quê? Orgulhoso. E o quebrantado, vamos ler juntos? Se humilha e pergunta a Deus o que deve fazer. E é suficientemente obediente para fazer o que ele disser. Quer concorde, quer não. Quer goste, quer não. Nós vivemos conflitos internos. Vivemos problemas também nas nossas relações, no casamento, na família, com os pais. Enfim, tudo isso por causa do orgulho. Porque nós queremos resolver do nosso jeito, muitas vezes, e nós não deixamos Deus agir. Não deixamos. Portanto, enquanto, irmãos, nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos, nós nos tornamos orgulhosos. E o orgulho sempre é o nosso motivador quando nós tentamos lidar nós mesmos com os nossos problemas. Em vez de nos humilharmos, em vez de perguntarmos a Deus o que devemos fazer, e então sermos suficientemente obedientes para fazer o que Ele disser. Quer a gente goste ou não, mas fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos aprender a deixar Deus agir.
E quando a gente deixa Deus agir, o milagre acontece. Não é verdade? Quantas e quantas vezes deixamos Deus agir e o milagre não aconteceu? Não é verdade? O quebrantado, ele se humilha e ele pergunta para Deus o que ele deve fazer. E ele é suficientemente obediente para fazer o que Deus diz. Quer ele concorde ou não, quer ele goste ou não, que seja assim em nome de Jesus. E o oitavo, o soberbo acha que ele não precisa de um coração humilde, mas ele tem certeza que os outros precisam. Ronaldo, essa palavra aí, eu pensei no fulano. Você pensa que eu não sei? Eu li o seu pensamento, irmão. O soberbo, ele acha que ele não precisa de um coração humilde, de um coração quebrantado, mas ele tem certeza que os outros precisam. E humilde, vamos ler junto? Reconhece sua constante necessidade de um novo encontro com Deus. Quantos aqui precisam de um novo encontro com Deus? Olha, queridos, existem bênçãos para esse coração humilde. Quer ver só quais são as bênçãos? Veja na tela ali. As bênçãos da humildade. Primeiro, Deus se aproxima do humilde. Vamos ler juntos? Deus se aproxima do humilde. O que é que diz Mateus 5,3? Bem-aventurados os humildes, os quebrantados de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Salmo 34,18, o que é que diz? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa é a primeira bênção de um coração humilde. Deus se aproxima. Segunda bênção que eu entendo é que a humildade aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. Davi declarou no Salmo 116, versículo 1, eu amo o Senhor. E ele fazia isso com liberdade agora, por quê? Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas estavam pensando a respeito dele, mas ele estava preocupado com aquilo que Deus pensava a respeito dele. Inclusive, se preocupe mais, meu irmão, com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que os outros vão falar da gente. O que é que os outros vão pensar a nosso respeito. Mas se preocupe mais com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E os pensamentos de Deus são pensamentos bons e de paz, para te dar um fim vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a humildade, ela aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus, porque agora nós estamos livres dessas amarras. E nós podemos adorá-lo com liberdade. Terceira bênção é que a humildade aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Vamos ver juntos? A humildade aumenta a nossa capacidade. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas humildes. Deus usa pessoas quebrantadas. Toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E a árvore ruim produz frutos ruins. E o que é que Jesus disse lá em Mateus no capítulo 7? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quanto mais humildes e quebrantados, melhor frutos daremos para a glória do Senhor. E eu encerro esse nosso pensamento nesta noite, que nós vamos orar em cima disso, lendo com você esta conclusão, que diz assim: nós precisamos caminhar em humildade e mansidão. Quantos querem isso nesta noite? É impossível um arrogante herdar o reino de Deus, pois essa não foi a atitude de Cristo. Se andarmos nas pegadas de Jesus, seremos abençoados. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos e privilégios para sermos iguais a Jesus. E então, eu e você seremos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.